Boa noite a todos. Estamos aqui em mais um culto de quarta-feira. Hoje nós vamos compartilhar o texto de 1 Reis, capítulo 22. A gente teria muita coisa para ler dentro desse texto, mas eu vou só abordar alguns trechos e vou convidar você a ler o capítulo inteiro aí em casa, ok? Pelo menos até o versículo 40. Então seria 1 Reis, capítulo 22, do verso 1 ao verso 40. Mas já antecipo que eu não vou ler o texto inteiro. Antes da gente começar a dar algumas explicações e abordar o texto, gostaria de fazer mais uma oração. Senhor Jesus, nós estamos com Teu texto sagrado aberto e gostaríamos de pedir Tua graça e a Tua misericórdia sobre as nossas vidas, nos orientando para que possamos compreender a preciosidade dEle, compreender, Senhor, qual deve ser a fonte, a autoridade maior sobre as nossas vidas, em relação a nos guiar sobre as nossas decisões, baseando tudo, Senhor, na Tua palavra, que o Senhor possa estar abrindo os nossos olhos com relação às questões espirituais, porque muitas vezes o dia a dia faz com que nós venhamos a esquecer isso, mas que esse alerta possa mudar, Senhor, a perspectiva, a nossa visão das coisas, e realmente voltar os nossos olhos para Ti, desejar, ansiar por saber a Tua vontade para qualquer coisa em nossas vidas. Este é o nosso desejo. Pai, mais uma vez eu me coloco diante de Ti, clamando, Senhor, perdão, pedindo por misericórdia da Tua parte, pedindo que o Senhor fale comigo e através de mim, para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Que possa ser um tempo proveitoso, Senhor, para mim, para a Tua igreja. E eu peço, Senhor, mais uma vez, que o Senhor me use como um instrumento em Tuas mãos, apesar de não merecer, apesar de não ter mérito, eu clamo a Ti por isso. É em nome de Jesus que nós oramos, amém. Importante você saber que em Israel, inicialmente, houveram 3 reis que governaram sobre todas as tribos de Israel, que eram 12 tribos. Você lembra quais eram os 3 primeiros reis de Israel? Saul, Davi, Salomão, muito bem. Depois de Salomão, as 12 tribos se dividiram em 2 grupos. 10 tribos formaram o reino do norte, o reino do norte, chamado Israel. 2 tribos formaram o reino do sul, que se chamou Judá, ok? Daí para frente, vários reis foram sendo substituídos entre as tribos do norte e as tribos do sul, entre Israel e Judá. Os reis de Israel foram todos maus aos olhos do Senhor. Nenhum deles escapou. Os reis de Judá ficavam intercalando. Reis bons, reis ruins. Reis bons, reis ruins. Um dos reis mais conhecidos desse período se chama Acabe. Você lembra do rei Acabe? Todo mundo lembra dele por causa da esposa, maravilhosa esposa dele, Jezabel. O pessoal até está dando nome para demônios, colocando o nome dela, né? Já ouviu falar de espírito de Jezabel? É, irmão, a coisa é feia. Aqui no capítulo 22, está falando que o rei Acabe, ele teve uma ideia. A ideia e o objetivo dele era retomar parte de um território que tinha sido conquistado por Ben-Hadad, o rei da Síria naquele tempo. Mas Acabe, ele tinha a noção de que dificilmente ele conseguiria enfrentar numa batalha esse rei que era Ben-Hadad, se ele não tivesse apoio das 2 tribos de Judá. As 2 tribos de Judá eram importantes porque uma era o próprio Judá, né? E outra era Benjamim. E Benjamim era uma tribo de guerreiros, muito famosa em Israel. Antes das tribos se dividirem, Benjamim era a tribo que sempre ia à frente nas batalhas. Era a que tinha os melhores guerreiros. Conta-se a história de que os guerreiros da tribo de Benjamim, eles utilizavam funda e eles nunca erravam
arremessando a pedra. Da hora, né? Já pensou? Artilharia de primeira. Então ele foi e convidou o rei de Judá daquela época. Se você observar aí no versículo 2, vai dizer que no terceiro ano, porém, Josafá, rei de Judá, foi encontrar-se com o rei de Israel. Josafá foi lá e se encontrou com Acabe. Acabe falou para ele qual era a pretensão. Olha, eu quero ir para a guerra. Você me acompanha? Josafá, que era um homem temente a Deus, não fez tudo assim perfeito como Deus queria, porque se você ler o capítulo em casa, vai ver que ele não tirou os ídolos de Judá naquela época. Mas o texto diz que Josafá olhou para Acabe e disse: considera o meu povo como seu povo, considera que a gente é uma nação só, pode considerar o meu exército como o seu exército, a gente vai para a batalha junto, mas antes eu quero uma coisa. Eu quero que você consulte a Deus para ver se a gente deve ir ou não para a batalha. Acabe concordou. Acabe, o texto diz que chamou 400 dos seus profetas para consultar a Deus e saber ali qual era a resposta. Versículo 6 diz: então o rei de Israel juntou os profetas, cerca de 400 homens, e perguntou-lhes: irei à luta contra Ramote de Gileade ou não? Eles responderam: ataca, porque o Senhor a entregou nas mãos do rei. Olha, 400 profetas dizendo: pode ir, que Deus já entregou nas suas mãos. Maravilha, não é uma ótima notícia? Mas alguma coisa deu errado ali, porque Josafá, que era um rei temente a Deus, olhou para Acabe e disse: olha, não tem algum outro profeta aí não, que você ainda possa consultar? O texto não fala o porquê Josafá fez isso, mas provavelmente ele olhou nesses 400 profetas aí algo de errado, algo que não deu muita confiança. Acabe olhou para Josafá e disse assim: olha, na verdade tem um profeta, Micaia, e Acabe já disse logo de cara: eu odeio ele, odeio, tudo que ele fala é sempre contra mim, é sempre coisa ruim. Será que o problema era o profeta, ou o problema era Acabe, que era alguém infiel a Deus, né? E o texto diz que Josafá diz: chama ele, pede para ele vir aí, eu quero ouvir o que ele tem a dizer. O texto diz que os mensageiros foram até Micaias e ele chegou lá, o pessoal falou assim: olha, o rei está pedindo lá a sua presença para que você confirme que a gente deve ir para a batalha e vai sair vencedor. Todos os outros profetas disseram que Deus está conosco. Todos eles. Não vai você dizer alguma coisa ao contrário, hein? Micaias foi até lá. O texto diz, versículo 14: Micaias, porém, disse: tão certo como vive o Senhor, falarei tão somente aquilo que o Senhor me disser. Quando chegou à presença do rei, ele lhe perguntou: Micaias, iremos a Ramote de Gileade para atacá-lo ou não? Ele respondeu: ataca e serão bem-sucedidos, porque o Senhor a entregará nas mãos do rei. Versículo 16, o rei disse: quantas vezes terei que te fazer jurar para que me fales, se não a verdade em nome do Senhor? O texto aqui está indicando que Micaias ele foi sarcástico. Quando ele chegou na presença do rei, ele falou aquilo que foi exigido que ele falasse. Então o rei perguntou para ele: a gente deve ir ou não? Ele disse assim: vai, rei, o Senhor sabe que Deus está contigo sempre. E aí o rei olhou para ele e falou assim: será que eu vou ter que obrigar você a jurar que vai falar em nome do Senhor? Olha só a resposta que ele dá. Versículo 17. Então ele disse: vi todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. A expressão ovelhas que não têm pastor
Você sabe que ovelha é um animal extremamente manso, que não sabe fazer nada sozinho, a não ser que tenha um pastor ali para guiar, né? Se um animal, por exemplo, um urso ou um leão mata o pastor, sabe o que acontece com as ovelhas? Elas não sabem o que fazer. Ficam totalmente dispersas, perdidas. E aí aqui o texto está dando uma indicação que ele está dizendo assim: veja o seu exército totalmente desbaratado, porque o rei foi morto. Ovelhas sem pastor, exército sem rei. A sequência diz: e disse o Senhor, estes não têm senhor, volte cada um em paz para a sua casa. E o rei de Israel disse a Josafá, Acabe olha para Josafá e diz: eu não te disse que ele não profetiza o bem a meu respeito, mas somente o mal? Micaias prosseguiu: ouve a palavra do Senhor. Vi o Senhor assentado no seu trono, e todo o exército celestial em pé junto a ele, à direita e à esquerda. Aqui parece indicar que Micaias está ilustrando algo através de uma visão simbólica que Deus deu a ele. Uma visão simbólica, mas que pode ser real, ok? Porque é muito parecida com algo que é narrado no texto em Jó. Verso 20. E o Senhor perguntou: quem enganará Acabe para que ataque e morra em Ramate-Gileade? E um respondia de um modo e outro respondia de outro. Então saiu um espírito, a maior parte das versões bíblicas diz que é espírito, ok? Aqui parece dar a ideia de que seja um demônio, ou talvez o próprio Satanás, como acontece com Jó. Apresentou-se diante do Senhor e disse: eu o enganarei. E o Senhor lhe perguntou: de que modo? Ele respondeu: eu sairei e serei um espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas. Então o Senhor disse: tu o enganarás e ainda prevalecerás. Sai e faz assim. Agora, pois, o Senhor pôs um espírito mentiroso na boca de todos os teus profetas. O Senhor é quem declarou o mal a respeito de ti. Então Zedequias, filho de Quená, que é um dos profetas ali que estava junto, deu um tapa na cara de Micaias e disse: por onde saiu de mim o Espírito do Senhor para falar a ti? Então ele duvidou de que era o Espírito de Deus que estava falando através do profeta, e colocou e deu tipo uma carteirada, sabe? Eu também sou profeta igual você, o Espírito de Deus está comigo assim como está com você. Como se ele dissesse: você é mentiroso e eu sou o verdadeiro. Verso 25 diz: Micaias respondeu: naquele dia saberás, quando entrares de 4 em 4 para te esconderes, fugindo da guerra. Então o rei de Israel disse: prendei Micaias e levai-o de volta a Amon, o governador da cidade, e a Joás, filho do rei, dizendo-lhe: assim diz o rei, prendei este homem do cárcere e sustentai-o a pão e água até que eu volte em paz. Micaias respondeu: se tu voltares em paz, o Senhor não tem falado por meu intermédio. Disse mais: ouvi todos os povos. Amém? O restante do trecho você lê depois. Domingo eu falei um pouquinho sobre um demônio mudo e pessoas que falavam como um demônio. Não sei se você já viu lá a mensagem no YouTube. Se não viu, vai lá e veja. Hoje eu gostaria de falar mais uma vez sobre esse tema específico. Pessoas que são utilizadas por demônios para trazer engano. Você percebeu a gravidade desse texto? Uma nação conhecida como sendo a nação de Deus, tem 401 profetas sendo procurados dentro do mesmo capítulo, dentro da mesma situação. 400 dizem para o rei: você vai sair vitorioso. E um diz que não. E agora, irmãos? Como é que a gente faz para discernir a verdade da palavra que é proferida através de homens que têm autoridade,
como profetas de Deus, como pastores. Hoje nós estamos em dias bem parecidos com esse. É só você dar um Google ou você lançar na busca lá no YouTube, que você vai conseguir bem mais do que 400 profetas para darem o seu ponto de vista sobre o mesmo texto bíblico que você quer saber. Não é assim que normalmente acontece? Você de repente abre o texto bíblico e tem uma dúvida, para onde você vai? Para o melhor teólogo de todos os tempos, o Google, não é verdade? A gente vai lá, lança o texto lá, procura saber e tal, e rapaz, e agora? O que é verdade e o que é mentira? Como é que a gente sabe? Como é que a gente tem acesso a isso? E o pior, como é que a gente vai ter acesso de saber o que é verdade e o que é mentira sobre homens que têm o título de profetas de Deus, de mensageiros de Deus, pastores de Deus, professores, mestres? Uma coisa que a gente precisa entender claramente, irmãos, é que diante do Senhor, no dia do juízo, nós jamais poderemos culpar outras pessoas pelos nossos próprios erros. Sabe qual é o problema nesse texto aqui? Acabe, ele intentou no seu coração fazer algo mal, algo ruim, e ele tinha consciência de que isso não era certo, ele tinha consciência de que aquele não era o momento certo, porque ele não era fiel a Deus. Porque no texto anterior, Elias já tinha prometido que ele seria morto. E porque passaram cerca de 3 anos, ele esqueceu e deixou isso para trás. Esqueceu da palavra de Deus, da promessa de Deus. O que acontece muitas vezes é que quando a gente tem algum pensamento pecaminoso, e mesmo lá no fundo a gente sabendo que a nossa intenção é errada e mal, a gente busca até texto bíblico para embasar o nosso erro. E se a gente não encontra um texto bíblico que apoie o nosso erro, a gente tenta encontrar um profeta de Deus que apoie o nosso erro. Porque o ser humano é assim. E na nossa cabeça, quanto maior o número de apoiadores do erro, mais nos dá confiança de fazer algo, porque alguém está dando o aval sobre as nossas vidas. Já pensou 400 profetas dizendo, vai para a guerra que Deus é contigo? Opa, a gente vai até sem desarmado. Interessante que o que destoa dentro desse texto é Josafá. Josafá recebe o convite de Acabe e diz para ele, estou aberto a ajudar você, mas antes eu quero saber o que Deus vai falar. É muito interessante a expressão que Josafá usa no texto. Versículo 5. Josafá disse mais ao rei de Israel, peço-te, porém, que primeiro consultes a palavra do Senhor. Qual é a primeira coisa que a gente tem que fazer? Consultar a palavra do Senhor. Irmãos, você é 100% responsável do seu relacionamento com Deus. Você é responsável por buscar a resposta na palavra de Deus. Deus capacitou homens para orientarem o seu povo.
Mas isso não quer dizer que esses homens não sejam falíveis. E a gente precisa crer de verdade nisso. Não é porque o profeta falou, não é porque o pastor falou, não é porque o pastor Rafael falou. Não. O que é infalível é a palavra de Deus. E Josafá vai lá e eu quero consultar aquilo que Deus fala. Diferente do nosso tempo, eles não tinham a Bíblia assim, sabe, para consultar. Eles tinham os profetas. Mas quando ele viu os profetas chegando e falando, ele falou, tem alguma coisa de errada nesses profetas. Esses profetas, eles não são de Deus, eles são profetas de Acabe. E é interessante porque quando o texto fala que o Espírito diz que vai enganar os profetas, versículo 22 diz, eu sairei e serei um espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas. Os profetas de Acabe, não os profetas de Deus. Então o Senhor disse, tu os enganarás e assim, e ainda prevalecerás, sai e faze assim. Agora, pois o Senhor pôs um espírito mentiroso na boca de todos os teus profetas. Micaias falando para Acabe. Porque aqueles profetas não eram profetas de Deus, eram profetas do rei. Irmãos, a gente precisa entender que existe uma grande diferença de profetas, de líderes, de pastores que são de Deus, e de profetas, de líderes, de pastores que são de uma religião, que são de uma linha de pensamento. E o perigo que isso traz, porque o título, ele não tem um peso espiritual, mas a ação espiritual tem um peso extraordinário sobre as consequências à frente. Não é só porque uma pessoa tem um título, como profeta, como apóstolo, como pastor, ou como seja lá o que for, que isso dá para ele o peso de palavra de Deus. O único peso de palavra de Deus que a gente tem está aqui. Concordam comigo? E é daqui que a gente busca a verdadeira orientação. Sabe o que aconteceu no campo de guerra? Acabe, que não era besta nem nada, ele resolveu ir para a guerra, mesmo sabendo que os 400 profetas dele eram mentirosos e que Micaias estava certo. Mas como ele não era besta, sabe o que ele propôs? Falou para Josafá, vai você para a guerra com a armadura de rei. Eu vou vestido como um soldado comum, porque assim ninguém vai saber quem eu sou. Combinado? Combinado. Quer dizer, ele foi para a guerra, mas ele tinha mais medo da palavra de Micaias do que a palavra dos outros profetas dele, não é verdade? O texto diz que assim que a guerra começou, Ben-Hadad mandou todo o exército dele ignorar a guerra e partir para cima do rei. O exército, quando olhou ali, viu que o homem de vestimenta diferente, né, que era o normal da guerra, estava lá, e era Josafá. Todo o exército de Ben-Hadad foi para cima de Josafá. O texto diz que Josafá correu e clamou a Deus numa oração, pedindo misericórdia sobre a vida dele. E aí o exército percebeu que era Josafá e não Acabe, e deixou que ele fugisse. No meio da guerra, o texto diz que um arqueiro atirou uma flecha a esmo. Já viu no filme, quando os arqueiros vão e atiram para o campo de batalha, sem saber onde eles vão acertar? O texto diz que o arqueiro atirou uma flecha e acertou na junta da armadura de Acabe. A armadura, ela tinha várias placas assim de metal, para que cobrisse toda a área e ainda desse mobilidade para o guerreiro. Você acertar uma flecha numa passada de um metal e no outro, na junção, era um milagre divino. Já pensou alguém sem mirar acertar? Já pensou a pessoa sem mirar acertar no rei disfarçado?
Foi isso que aconteceu com Acabe. Irmãos, dar ouvido para demônios gera morte. Entende a responsabilidade disso? E não é porque fulano ou ciclano, A, B, C ou D, não é porque é uma pessoa, às vezes até fiel a Deus, que ela não é passível de erro. É por isso que a palavra de Deus diz, olha, ouça, retenha você o que é bom. A responsabilidade é sua se você vai acatar aquela palavra ou não. Você busca em Deus saber se a resposta é verdadeira ou não. É por isso que a gente fala em fazer prova com Deus. Algumas coisas não precisa fazer prova não. Quando a palavra diz que não é para roubar, não é para roubar e ponto. Será realmente que não é para roubar? Senhor, se não for para me roubar, que agora... Não precisa disso, né? Mas eu sei que em alguns momentos da vida a gente fala assim, Senhor, agora eu faço isso ou não? Eu dou esse passo nessa direção ou eu recuo? E muitas vezes a gente pede orientação de pessoas que são íntimas de Deus mesmo. E diz, você poderia orar sobre esse assunto específico? E me dar uma resposta? E me trazer aquilo que Deus colocar no seu coração? É bom, é legítimo. Mas no final das contas, como Josafá disse, eu quero saber o que a palavra de Deus diz sobre isso. Irmãos, nós somos facilmente enganados por, como o texto diz, espíritos enganadores, que falam pela boca de profetas. São falsos profetas? São, mas quão difícil é você identificar principalmente no momento de tamanha emoção, quando você tem que tomar uma decisão séria. Por isso, palavra de Deus em primeiro lugar, todos os profetas estão abaixo dela, todos, a palavra de Deus é em primeiro lugar. Todos os pastores, professores, mestres estão abaixo dela. Não seja como Acabe, seja como Josafá. Amém? Vamos orar para terminar o culto dessa noite? Alguém tem alguma dúvida? Eu não entendi nada, Dadá. Nenhuma dúvida, ótimo. Então vamos orar? Senhor Jesus, nós te agradecemos pela oportunidade de compartilhar a tua palavra essa noite. Obrigado pelo teu ensino, Pai, que nos leva mais uma vez a buscar essa intimidade contigo, através da leitura da tua palavra. Obrigado pela oportunidade, Senhor, de nós estarmos aqui juntos, orarmos uns pelos outros, aprender da tua palavra. Eu peço que o Senhor nos leve em paz para os nossos lares, nos lembrando, Senhor, desse ensino, nos lembrando dos pedidos de oração que foram expostos aqui, que nós possamos viver, Senhor, essa intimidade, essa preocupação uns com os outros, e que possa ser grande oportunidade também da gente compartilhar aquilo que aprendemos dentro das nossas famílias, dentro dos nossos ambientes de trabalho, e onde o Senhor nos permitir, para a honra e glória do teu nome, Pai. Louvamos a ti, Senhor, pela tua presença em nosso meio, pela alegria, Senhor, deste compartilhar, pela certeza de que o Senhor ouve as nossas orações, de que o Senhor vai atender segundo a tua boa e perfeita vontade, e louvado seja o teu nome, Senhor, por esse cuidado teu em nossas vidas. Obrigado, Senhor, por tudo, temos tanto a agradecer, o Senhor tem sido tão bom, louvado seja o teu nome por tudo que o Senhor é e tem feito em nossas vidas. Em nome de Jesus que nós oramos, amém. Amém, irmãos? Uma alegria estarmos juntos, Deus abençoe a todos. Até domingo, se o Senhor permitir.